A paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião e reflexões. Amados, nesta tarde eu trago uma reflexão, Mateus capítulo 10, verso 16. E disse Jesus: Eis que vos envio como cordeiro ao meio dos lobos. Sede prudente como a serpente e simples como a pomba. O nosso análise hoje será sobre a prudência da serpente e a simplicidade da pomba. Capítulo 10 de Mateus retrata Cristo chamando seus 12 discípulos e disse a palavra que Cristo deu-lhe poder para expulsar demônio, curar enfermidades e pregar o evangelho do reino. E aí, irmãos, no verso, quando ele chama eles, ele dá instruções para os seus discípulos. E na cidade que eles entrassem, se fosse digna de paz, que descesse sobre ela sua paz. Mas se não recebesse, eles batessem poeira dos pés contra aquela cidade, e menos viria para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Quando chega no verso 16, ele vai falar para os discípulos: Eis que vos envio como cordeiros ao meio dos lobos. Sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Como podemos entender esse relacionamento de prudência e simplicidade? São duas virtudes, O Senhor Cristo enfatizou a serpente e a pomba. Nós sabemos que a serpente é um animal perigoso, é um réptil venenoso, É um réptil que temos que ter cuidado com ele, com ela, por causa que é um animal traiçoeiro. A pomba já é um pássaro, é fácil de lidar com ela. Agora, por que Cristo enfatizou que os seus discípulos teriam que ter esses dois perfis, a prudência da serpente e a simplicidade da pomba? Mas quando nós olhamos na Bíblia este assunto magnífico, nós vemos que as duas estão entrelaçadas. Por quê? Porque a prudência, ela nos ensina sobre a cautela, sobre o cuidado. E a simplicidade, ela tem em si a ausência da malícia, a ausência da covardia, porque ela tem em si um caráter incontaminado. Agora, irmãos, por que Cristo associou essas duas virtudes? Porque os discípulos precisavam ter em seu caráter. Para quê? Para que na hora do perigo ele não
usasse só de cautela, mas que eles também usassem de pureza e não tivesse um caráter perigoso, um caráter malicioso para provocar dano na vida de ninguém. Então nós vemos bem que a prudência que Deus deu para Davi foi ela que livrou Davi de cair nas ciladas de Saul. Porque Davi servia a Saul. E quando Saul chamou Davi para tocar harpa, ele tocava a harpa, mas ele não se distraía. Ele não tirava o olho de Saul. Quando Saul lançou a lança dele, ele se esquivou e a lança cravou-se na parede. Então, irmão, a cautela é um princípio de Deus na vida do crente para nos livrar do laço de Satanás, da emboscada de Satanás, nesses dias tão difíceis que vivemos na terra. Temos que saber o terreno que estamos pisando. Temos que examinar com quem nós andamos, com quem nós caminhamos, com quem nos hospedamos na nossa casa. Temos que ter cautela, temos que ter prudência, a prudência da serpente e a simplicidade da pomba. Essas duas coisas têm que estar juntas. Em Provérbios capítulo 8, versículo 12, diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e tenho o conhecimento dos conselhos. Aí nós já vemos outra peça fundamental encaixando na prudência, a sabedoria. Porque ser sábio é você usar o conhecimento de forma correta. Então diz a palavra: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento do conselho. Então, irmãos, devemos ser sábios, devemos ser prudentes e devemos ser simples. Diz a palavra em 24 de Provérbio que com a sabedoria se edifica a casa e ela se firma. Então, irmão, a sabedoria, diz a palavra, quem é sábio entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras de sabedoria. Mas se tende amarga inveja no vosso coração e sentimento faccioso, não mintais em vosso coração. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é animal, terrena e diabólica. Porque onde há o espírito faccioso, aí há toda obra perversa. Aí Tiago começa a falar que a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, pacífica, moderada, cheias de bom fruto. Então, irmão, esta pequena reflexão que eu trago hoje aqui para os irmãos, aonde andar, ande com cautela. A serpente, ela vê o perigo de longe. Ela faz as suas rodilhas e esconde a cabeça ali, porque ela observa o perigo de longe. Então, a prudência ela tem esse caráter, essa perspectiva de enxergar o mal quando ele vem longe. Então devemos ter a sabedoria, a prudência da serpente e a simplicidade da pomba.
Ser simples é ter o coração puro, sem maldade, sem malícia. Você agir com essas duas virtudes, jamais o diabo não te vencerá. Fica com Deus, a paz de Deus com todos.